Análise de Machos Alfa, uma série espanhola pra gente dar muita risada, né? Por um lado, é uma série assim muito engraçada porque ela é uma comédia da vida real. E o bacana é que ela desconstrói um pouco essa ideia de moral da história, de mocinhos e bandidos, né? De uma filosofia por trás, um ensinamento profundo. Não, ela é um espelho da vida real e termina e meio que você fica assim, bom, agora eu vou ter que formar a minha opinião, né? Porque não tem essa coisa de, você viu, fulano foi assim, e aí você viu, deu tudo errado na vida dele. Ou, fulano agiu assim, e você viu, deu tudo certo na vida dele. Não tem isso, né? É uma comédia adulta em todos os sentidos, porque ela traz muito esse contexto sexual, né? Então, enfim, é uma comédia da vida real. Então, nesse sentido, ela é muito engraçada, porque às vezes rir é a melhor forma para a gente poder olhar para algumas coisas difíceis de olhar com uma certa leveza. E a comédia se propõe, a série se propõe essa leveza e ela consegue, né? Uma ideia de questionar um pouco, trazer assim à tona, por uma perspectiva nova, que é teoricamente como é que os homens estão olhando para isso, um tema que está bem batido já, que é um tema que as mulheres continuamente abordam, né? Apesar de ser uma série para as mulheres, né? Mas não é, o protagonismo não é das mulheres questionando o machismo e a desigualdade e, enfim, né? Toda essa temática moderna. Então, é uma série para mulheres, aquela coisa bem encomendadinha e que funciona porque as mulheres gostam e blá, 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 blá. Então, não é sobre isso aí que eu quero falar, não quero falar sobre essa temática do machismo, do macho alfa, se existe ou não existe. Uma curiosidade aí, não sei se você já teve essa curiosidade de digitar no Google macho alfa. Como isso é uma temática moderna, quanta gente tem falando sobre isso, tem gente vivendo disso, né? Ensinando mesmo essa ideia de ser um macho alfa, ou tem gente questionando e querendo destruir esse ícone do macho alfa. Uma curiosidade é que, se você vai pesquisar do mundo animal, de onde sai essa nomenclatura, pode existir tanto a fêmea alfa quanto o macho alfa, que é a característica desse líder confiante, que exerce autoridade, que conduz, sabe? Que é bem sucedido, que é forte, que passa essa informação de força, de liderança, sabe? Que é a proposta ali do filme, questionar esse papel do homem. Então a gente vai ter ali 4 protagonistas: o Pedro, o Santi, o Raul e o Luiz. O Pedro, ele é o estereótipo do alfa, do bem-sucedido. Então ele foi um macho alfa a vida inteira e de repente é despedido, é substituído por uma mulher. E aí, quando ele sai desse papel, percebe que foi arrogante a vida inteira, percebe que sempre viveu de status, bem esse estereótipo, né, desse homem que vive para fora, que questiona sua potência, né, que acredita na sua potência e que é levado a questionar sua potência, inclusive pela possibilidade de estar com alguma coisa nos seus testículos, né? Então ele é mandado embora, mente que foi mandado embora, inclusive para empregada, é bem estereotipado mesmo, tem essa coisa do galã bronzeado, e no momento em que ele é convidado a um questionamento, ele fala, não, obrigada, não quero. Eu quero arranjar um jeito de usar essa situação e retomar esse meu lugar de macho alfa, que também não dá muito certo, mas ele vai bem, né? Ele vai bem questionando as coisas ali e tem um relacionamento que espelha bem a realidade dele, porque ela é tão vazia quanto ele, né? Ela é tão estereotipada quanto ele, ela é uma influencer e que fica vendendo tudo ali, tudo que ela come, tudo que, enfim, né, toda a mentira do universo do homem e a mentira do universo da mulher, que só pensa em beleza, compras e etc, 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 os dois estão ali juntos, porém nunca ficam juntos, né, não tem nenhum momento de intimidade, nem emocional, nem afetiva, nem sexual, simplesmente é um casamento que não existe, uma realidade bem comum por aí. O segundo é o Santi. Então eu queria dividir assim para vocês entenderem esses 4 estereótipos, colocando o Pedro como o macho alfa e o
Luiz, que é o policial que escolheu a profissão segura, mas que tá frustrado, porque na verdade ele não é policial, como diz a mulher dele, é guarda de trânsito, ele é um guardinha de trânsito, ela é uma professora de autoescola, os dois estão mega frustrados, então os dois abandonaram o prazer. O casal do Pedro e a sua namorada vivem em busca do prazer e da imagem, né? E da posse, do dinheiro. É o casal rico, é o casal malhado, né? É o casal da sociedade. E o Luiz e a sua esposa é o casal ali de classe média, que frustrado na profissão, frustrado com o próprio corpo, frustrado na vida sexual, frustrado na autorrealização, frustrado no relacionamento. E são os mais conservadores, são casados, têm filhos, tem essa coisa da vida de rotina de pai e mãe, né? Que só quem tem filho conhece, que é essa coisa do quem bota pra dormir, como é que bota pra dormir, fica feliz quando consegue realizar uma rotina, é bem a realidade dele. E o Luiz, ele abandonou a ideia do prazer. Aí no meio disso, desses dois extremos, nós temos os dois adolescentes, tá? Então a gente vai ter o Santi, que é o adolescente bom sujeito, que é o cara que foi traído pela mulher, mas continua gostando dela e que não consegue desagradar ninguém, e a filha vai lá, todo mundo manda nele, todo mundo ensina tudo pra ele, né? Ele é o mais moldável, então ele é o defensor dessa nova cultura de que não pode falar nenhuma palavra assim, o assado, porque você tá sendo misógino, machista. A filha dele é extraordinária, as teorias dela são extraordinárias. Ela vai ensinar pra ele o mundo digital, o Tinder, vai marcar os encontros para ele. Ele não consegue falar não para nenhuma das mulheres ali. Ele teoricamente não quer aquilo, ele quer uma coisa à moda antiga, ele quer uma conexão. Há uma crítica assim bem difícil ali, né, de todas as mulheres que ele sai, uma é louca, uma é bêbada, uma é deprimida, né? Então é tudo muito estereotipado. E essa ideia do sexo, um sexo morto, né? Teoricamente, nossa, quanto sexo! Mas que sexo feio, né? Que sexo morto, sem essência, sem vida, sem verdade, né? Triste, por quê? Porque, na verdade, toda a temática dos relacionamentos é sexo. Só. Quando eles conversam sobre os relacionamentos, é sobre sexo. Qual que é a troca possível de ter? Sexo. E aí a gente tem o adolescente mau caráter, que é o Raul, né? Que tem a namorada lá também, a namorada bem sucedida, e ele é um mau caráter porque ele é oportunista, então ele é sócio, mas só um sócio trabalha, ele não trabalha. A mulher é que sustenta toda a vida, ele não tem onde morar, ele mora na casa dessa mulher, ele trai esta mulher, né? Não consegue sustentar uma verdade com ela, então o adolescente bonzinho não consegue sustentar a verdade nenhuma, o que pensa, o que quer, não consegue falar que não quer em nenhum momento para ninguém, mas é porque ele não quer magoar, né? Mas nessa ele vai vivendo, vai indo pra cama com todas elas, vai fazendo todas elas sofrer, mas ele é o bom sujeito. E o Raul é o adolescente mau, o oportunista, que trai todo mundo. Ele simplesmente trai todo mundo, né? Porque ele só pensa nele, no próprio prazer, não falar, não, quando a gente casar era tudo, né? Então, um machismo bem antigo e oportunista. E as mulheres ali meio equivalentes, porque, por exemplo, no caso das mulheres também, dos adolescentes, elas também estão pensando em si mesmas e no próprio prazer. Ou seja, uma série baseada na busca do prazer, numa vida vazia, né? No que é hoje a vida do ser humano e como é que o ser humano lida com isso, evitando questionamentos mais profundos e se apegando a questionamentos ridículos do que essa palavra é misógina ou não é misógina, né? E que diferença faz se é um bando de gente vazia correndo para cá e para lá. Então, a grande questão aqui que eu quero trazer para vocês não é a falar que isso é certo ou errado, que existe uma forma que deveria ser, né? Se a série é machista ou não é machista. Não é essa a minha proposta, porque a minha ideia aqui é falar para vocês, tudo isso é vazio. Mas qual que é a minha proposta em trazer essa série para a gente começar a falar sobre o feminino ferido e sobre os relacionamentos e sobre o lugar da mulher e de como uma mulher aspirante à madura, pelo menos, se posiciona em meio a tudo isso. Com certeza não é nos extremos, porque nos extremos
denuncia mais a imaturidade, né? Mas a verdade é que nós, humanos, estamos vivendo uma crise de propósito, de sentido, de papéis, do que é necessário para construir algo e o que se quer construir, não é mesmo? Porque, por exemplo, esse casal, o Pedro e a influencer, que eu esqueci o nome, Daniela, eles estão construindo uma vida vazia. Então, para construir a vida vazia, não precisa de muito. A grande questão é o que é necessário para se construir uma vida com sentido. Esse que eu acho que é o grande ponto da história. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui na nossa análise. Em meio a tudo isso, assistindo tudo isso, como é que você se sente? Quem é você no meio dessa história? Quem é você na fila do pão nesse questionamento? Você é essa que defende mesmo que os homens são todos machistas e que esse sistema patriarcal tem que ruir? E aí o que você faz com... como é que você se sente diante de tudo isso? Por quê? Porque esse homem que não se posiciona, que não se responsabiliza, né? Que não se desenvolve, que não busca um sentido, que não tem opinião, que não se responsabiliza pelo relacionamento, enfim, também as mulheres não querem. Então, o homem duro, né, no sentido de que é um homem comprometido com o ígneo, com o masculino, não queremos. Mas o homem comprometido com o mole, com o feminino, né, com o que toma forma, também não queremos. Então, o que nós queremos? Essa é a questão, né? De novo, estou propondo uma resposta certa? Não, estou propondo questionamento. Por quê? Porque nesse momento não existe um modelo ideal que, olha, tem que ser assim ou tem que ser assado. Por quê? Porque nós somos todos filhos de pessoas que já sofrem essa crise, tanto homens quanto mulheres. Nós estamos assim, ó, numa hecatombe de destruição, de identidade, de modelos, né? E a grande questão é, dificilmente vai ter alguém que não esteja profundamente frustrado. O ponto é o quanto a gente tem coragem de sair da fantasia, de culpar o outro, né? Como a moça lá da academia, esqueci o nome dela, que resolve culpar o marido pela falta de prazer na vida dela. Mas ela também tá frustrada, ela vai pra academia, ela se envolve com o cara da academia e tudo mais, e quando ela vê que o moço da academia também é um moleque, etc, etc, ela resolve olhar com outros olhos para o marido e rever se a gente se desse uma chance ali e tudo mais, né? E eles voltam para um modelo infantil que é caça e caçador. E esse modelo caça e caçador, que eles vivem ali no esconde-esconde, né? Da festa infantil, ele não sustenta uma relação adulta. Quer dizer, a relação para amadurecer, ela tem que mudar de fase. Mas para mudar de fase, cada um tem que conseguir assumir a responsabilidade pela própria frustração. E não culpar o outro e dizer, é por causa do outro que eu vivo essa frustração. É porque ele é muito homem ou pouco homem, né? No sentido ígneo da palavra, no sentido da masculinidade que é proposto aqui no filme, né? Tanto na série, tanto que o maior candidato ao homem moderno, né? O que aprendeu todo o vocabulário, o que tá super afim de desconstruir essa masculinidade tóxica e tudo mais, quando a ex-mulher resolve voltar com ele, ele abandona tudo aquilo e volta com ela, porque era só isso que ele queria mesmo, né? Então, tipo assim, não funcionou para ninguém o tal do curso, porque a questão não é uma fórmula. Mas a minha questão para você é, onde está a sua frustração? Está na sua própria realização e você projeta no outro? Porque uma pessoa, quando tá realizada, ela consegue viver bem com as frustrações que ela pode ter com relação à expectativa que ela tenha no seu relacionamento. Preferia que a pessoa fosse mais assim, ou mais assado, ou etc, etc, mas não necessariamente essas minhas expectativas têm que ser a base da relação, porque eu estou realizado, seja homem ou seja mulher. Entende? Esse é o ponto. Então, qual que é a minha questão aqui? Para encerrar. Minha questão é você poder olhar para tudo isso e falar, bom, como que tá o meu nível de frustração em meio a essa desconstrução? Será que eu ainda estou culpando alguém de não ser um papel? Será que eu estou me
exigindo que eu seja um papel estereotipado de homem ou de mulher? Como que eu tô lidando com tudo isso? Essa é a minha pergunta para você.